Bem-vindos à nossa análise de hoje. Olha, temos aqui uma conversa daquelas, né? Que fazem a gente pensar entre dois nomes bem fortes, Marcel Rocho, do marketing, e Lara Finocchio, da comunicação. Isso mesmo. A fonte é um episódio lá do JJ Podcast, e a nossa missão aqui é destilar o ouro dali, né? Exato. Tirar o que tem de melhor. Vamos focar no que realmente importa sobre marketing que funciona, comunicação que, sabe, conecta de verdade e a mentalidade que segura tudo isso. É um conhecimento útil, acho, para quem busca crescer na carreira ou só entender melhor mesmo. Uhum. E a Lara solta uma frase que já dá o tom. Falar bem não é dom, é método ou é prática e é poder. Vamos tentar entender como desbloquear esse poder aí. Perfeito. E só para situar rapidinho, a Lara Finocchio, ela vem do jornalismo, né, tem uma bagagem enorme, e hoje ela foca mais em mentorias de comunicação, trabalhando muito autoconfiança, clareza. Entendi. E o Marcel Rocho, ele é publicitário e empresário, com um pé bem forte em marketing, vendas e naquela coisa de criar conexões através de eventos, tipo o Santos Digital Week, que é bem conhecido. São dois olhares que se complementam para gerar resultado. Ótimo. Então vamos começar pela comunicação com a Lara. Por que será que algo tão básico como falar, né? Expor as ideias parece um bicho de sete cabeças para tanta gente. Qual que é a raiz disso? Olha, a Lara vai fundo nisso, viu? Ela aponta logo de cara para o medo do julgamento. E o mais interessante é que não é só o medo do que os outros vão pensar, não. É uma autocrítica, nossa, feroz. Ah, sim. Aquele juiz interno, né? Exato. Aquele diálogo na cabeça. Ah, eu não sou bom o suficiente, não tô pronto. O pavor de errar na frente dos outros. Parece que se sentir inadequado é quase o padrão, infelizmente. É verdade. E aí soma isso a um condicionamento que vem desde pequeno, sabe? Aquela coisa do menino fica quieto, só fala se eu deixar. A Lara usa uma imagem muito boa. Ela diz que a gente faz um PhD em ficar em silêncio ao longo da vida. Nossa, PhD em ficar em silêncio. Que forte isso. É, e isso cria barreiras, né? Barreiras enormes. Então a missão dela, como ela mesma coloca, é justamente ajudar as pessoas a resgatar essa voz, essa autoconfiança que ficou perdida no caminho. Faz todo sentido. Dá para imaginar quantas ideias, quantas oportunidades acabam se perdendo por causa desse silêncio. E a história dela mesma parece que alimenta essa missão, né? Li sobre o sonho de ser cantora que não deu certo por questões práticas. Sim. Aquela história do pagamento em isca de frango é ótima, né? Mostra a realidade nua e crua. Pois é, e aí ela foi pro jornalismo quase por acaso, mas acabou se apaixonando por contar histórias, por dar voz às pessoas. Exatamente. Mas aí chegou o momento em que ela percebeu que podia ter um impacto ainda maior, sabe? E também um retorno financeiro diferente, ajudando os outros a usar a própria voz de forma eficaz. E isso leva direto para a ideia central que ela defende. Uhum. Que não tem nada de dom divino, né? É puro treino. Isso, ela bate muito nessa tecla. Comunicar bem não é sorte, não é genética. É uma habilidade. Ponto. Algo que se desenvolve com método, com prática, com esforço consciente. É um poder que está ali, ao alcance, mas que exige dedicação para ser conquistado, para ser aprimorado. E o mais impressionante é quando a gente vê que esse poder se traduz em resultado concreto, né? Não é só papo motivacional. Os exemplos que ela deu na conversa, nossa, são de cair o queixo. São mesmo. Mostram uma ligação direta, comunicação afinada e o caixa da empresa subindo. Teve aquele caso do empresário que viu a taxa de conversão em vendas pular tipo de 20% para 33% em só 4 meses de mentoria. 33%? É, o Joel J até fez uma conta rápida ali na hora e estimou que o retorno sobre o investimento já estava em quase 20 vezes. 20 vezes o valor investido só por ajustar a comunicação? Caramba, isso quebra muito mito sobre onde colocar o dinheiro, né? E teve outro caso ainda mais rápido, acho. Sim, teve. Outro cliente que, coisa de 24 horas depois de aplicar uma estrutura nova de comunicação que eles definiram juntos, multiplicou as vendas por 6. 6 vezes em um dia? Em um dia, 6 vezes mais vendas. Isso mostra o impacto que a clareza, a conexão certa podem ter. É quase imediato. É quase inacreditável. 6 vezes.
fica muito claro que não é só soft skill, né? É habilidade de negócio, pura e simples. E observando essa gente que comunica bem, ela citou o próprio Gel J, Thiago Nigro, Bruno Perini, que padrões ela percebeu? O que eles fazem de diferente? Ela destacou alguns pontos-chave. Primeiro, uma escuta ativa, que vai além do óbvio, sabe? O exemplo do Joel J nos podcasts de realmente mergulhar no que o outro está dizendo para entender o contexto todo é fundamental. Não é só esperar a sua vez de falar. Escuta profunda. Isso. Segundo, um conhecimento, assim, profundo mesmo, de com quem se está falando. Os grandes comunicadores adaptam tudo. A mensagem, o tom, a linguagem, até o formato. Varia conforme o público, o produto, o evento. Não tem fórmula mágica única para tudo. É uma leitora constante, né? Uma sensibilidade. Exatamente. Eles entendem que falar para uma plateia num evento é diferente de vender um curso online, que é diferente de conversar num podcast. E o terceiro ponto, que pode parecer estranho para alguns, é a busca incessante pela simplicidade e clareza. Ah, simplicidade de novo. Pois é, nada de tentar impressionar com palavra difícil ou estrutura complicada. Ela até lembrou Da Vinci. A sofisticação é ser simples. O objetivo final é ser entendido, ponto. Porque, como a Lara bem argumentou, a dúvida paralisa. E a dúvida nasce onde? Onde a comunicação falha, onde não tem entendimento claro. Faz todo sentido. Descomplicar para facilitar a ação, a decisão. E agora, mudando para o lado do marketing, com o Marcel Rocho, que muitas vezes parece buscar o contrário, a complexidade, né? Como é que ele está vendo o cenário hoje, o que mudou e o que funciona de verdade? Olha, o Marcel traça uma linha bem clara nessa evolução. A gente saiu da era do marketing de interrupção, sabe? Aquela publicidade que invade, que te força a ver. Que irrita, né? Exato. Para um foco total em engajamento e experiência e, a palavra-chave hoje, atenção. Disputar a atenção das pessoas é a grande batalha. O resto vem depois. A gente sente isso direto, né? A diferença entre um anúncio chato que interrompe o que a gente está fazendo e um conteúdo, uma experiência que atrai naturalmente. Perfeito. E o exemplo clássico que ele usa, mas que continua super atual, é o da Red Bull. Eles quase nunca falam da bebida em si. O que eles vendem? Experiência, adrenalina, eventos, um estilo de vida. É um marketing tão integrado no interesse do público que nem parece marketing. Ele atrai em vez de empurrar. Verdade. E um erro, assim, crasso, que ele vê direto, principalmente nas redes sociais, é usar plataformas que são de interesse como se fossem de intenção. O Instagram, por exemplo, as pessoas estão ali para quê? Para se distrair, se conectar, ver novidades, é interesse. Isso. Não estão necessariamente com a carteira na mão pesquisando ativamente para comprar algo naquele segundo, como fariam no Google, que é intenção pura. Então, tentar vender agressivamente ali, sem construir relacionamento antes, sem gerar valor, é dar tiro na água. Ele até citou o Jeff Kittimer. As pessoas amam comprar, mas odeiam que eles vendam. Nossa, essa distinção entre interesse e intenção é fundamental. E a trajetória do Marcel também parece que influencia essa visão, né? O sonho inicial com a arquitetura, a passagem pela publicidade, aí um desvio para o setor bancário e a volta para o marketing. Mas sempre com essa coisa de querer criar, de construir algo. O evento que ele faz, o Santos Digital Week, parece ser a materialização disso. Totalmente. Essa veia de construtor tá ali bem forte no trabalho dele. E na conversa ele compartilhou umas dores bem reais que ele escuta dos empresários no dia a dia. A primeira é uma dificuldade gigantesca em comunicar o valor do próprio negócio. E o interessante é que ele liga isso à falta de clareza do próprio dono sobre o que ele realmente vende, que problema resolve de verdade, qual o benefício único. Se nem o dono tem essa clareza cristalina, como é que a equipe ou o marketing vão ter? Complica tudo, né? A comunicação interna e externa. Se a visão não está clara na fonte. Exatamente. Outra dor bem comum é ter uma visão muito limitada de marketing. Achar que é só fazer anúncio no Google ou no Facebook. Ignoram completamente o poder do relacionamento, do networking estratégico, das parcerias. Pensam só no funil digital, talvez. Isso. O Marcelo até usou o exemplo da Lara. Por tipo de serviço dela, de mentoria, talvez participar dos grupos empresariais certos seja muito mais eficaz do que torrar rios de dinheiro em funil digital genérico. Depende muito do negócio, do público, do ticket médio.
Nem tudo se resume a anúncio online. É verdade. E a terceira dor que ele mencionou como talvez a maior de todas são problemas com gente, pessoas. Contratar mal, não treinar direito, não dar uma direção clara para a equipe. Isso gera desalinhamento, baixa performance e, claro, muita dor de cabeça para o empresário. São dores bem universais no mundo dos negócios, parece. E, diante desse cenário todo, ele chegou a mencionar alguma estratégia mais específica que ele vê funcionando bem? Hoje, algo que vai além do básico? Sim, ele deu um exemplo bem interessante sobre a V4 Company. Eles são conhecidos por ter um marketing de aquisição bem agressivo, né? Mas o Denner Lippert, o CEO, contou para o Marcel que uma parte crucial da estratégia dele é estar presente em grupos empresariais influentes. E não só para fazer networking, mas para gerir a reputação da V4 ativamente. Ah, que interessante isso. Pois é, ele atua ali proativamente para controlar a narrativa, desmentir boatos, garantir que a imagem da empresa seja positiva onde realmente importa, sabe? É uma visão de marketing 360 graus, que inclui gestão de crise, reputação, tudo junto. Fascinante mesmo. Não é só atrair cliente, é proteger a marca no ecossistema de negócios. E olha só, de novo, a simplicidade aparecendo. A Lara falou disso na comunicação e parece que o Marcelo também valoriza isso no marketing. Totalmente. O Marcel também bateu forte nessa tecla. Na hora de comunicar a proposta de valor, seja num site, num anúncio, numa abordagem de vendas, clareza e objetividade são rei e rainha. Sem firulas, sem tentar parecer complexo demais só para impressionar. Direto ao ponto. Exato. Ele contou de um lançamento específico que fizeram, onde a página era super direta, sabe? Explicando que a pessoa ia aprender, sem muito rodeio. E foi uma das páginas com maior conversão que eles já tiveram. Às vezes, o óbvio, quando bem comunicado, é o que mais vende. Olha aí, a simplicidade de novo. Parece ser mesmo um tema recorrente, quase um princípio que une comunicação e marketing eficazes. E a conversa deles, inevitavelmente, foi para um lugar ainda mais fundo, né? Que parece ser a base de tudo, a mentalidade. Assim, porque não adianta ter a melhor técnica se a cabeça não está no lugar, né? A Lara trouxe uma visão de resiliência muito, muito bonita, inspirada no avô dela. Aquela ideia de que, mesmo quando você acha que não tem mais motivo para seguir em frente, para ser resiliente, esse próprio achar já é um motivo. Como assim? Se é só um achismo seu que não tem motivo, então existe a possibilidade de encontrar um, nem que seja o simples fato de estar vivo. É uma inversão de perspectiva bem poderosa. É quase uma filosofia de vida, né? E ela mencionou a tatuagem também sobre o passado. Sim, a frase "Let your past make you better, not bitter". Deixe seu passado te fazer melhor, não mais amargo. É um lembrete constante para a gente aprender com as experiências, por mais duras que tenham sido, sem deixar que elas azedem a gente, sabe? Sem impedir de seguir em frente. É uma escolha consciente, no fim das contas. E, por outro lado, o Marcel trouxe uma vulnerabilidade bem interessante, admitindo a própria dificuldade em manter o foco diante dos desafios, das críticas, das distrações do dia a dia, algo que muita gente deve se identificar na hora. E ele foi buscar conselho ali mesmo com o Joel J. Foi um momento muito rico da conversa. E as respostas do Joel, que ficaram ali registradas, são um verdadeiro manual prático de como cultivar essa força mental. Primeiro, ele falou da tal da convicção inabalável, aquela certeza interna quase teimosa de que você vai chegar lá. Nas palavras dele mesmo, não existe nenhuma chance de eu não fazer aquilo. É um estado mental muito forte. Essa da convicção inabalável é quase um superpoder mesmo. Muda tudo. Muda. Depois, a agilidade na ação. Resolve problema rápido, sem ficar remoendo, sem criar burocracia mental para resolver. Isso evita que os pequenos obstáculos te tirem do trilho. Terceiro, ele falou de adotar um comportamento de alta performance, o que implica, claro, renunciar a padrões antigos, aqueles medos, inseguranças, pensamentos limitantes que todo mundo carrega um pouco. Abrir mão do que não serve mais. Exatamente. E isso leva ao quarto ponto, a gestão dos gatilhos emocionais. O Joel foi bem sincero, disse que tem os dele. Ninguém é de ferro, mas a chave é reconhecer esses gatilhos quando eles surgem e ter ferramentas para sair deles conscientemente, não se deixar levar pela emoção negativa. E o quinto ponto que ele trouxe é focar nos recursos internos. Ele argumenta que a pobreza real hoje não é tanto a falta de dinheiro,
mas a pobreza de recursos emocionais, a capacidade de lidar com frustração, com medo, com pressão. Faz muito sentido. E ele deu até um framework prático para a gente conseguir mudar o estado interno mais rápido, não foi? Sim, um framework de 3 pontos, super útil. Palavras. Mudar a linguagem que a gente usa tanto interna quanto externamente. Usar afirmações positivas, lembrar de vitórias passadas. Trocar o não consigo pelo eu vou descobrir como. A linguagem cria realidade, né? Total. Segundo, foco, direcionar a atenção de forma consciente. Em vez de focar no problema, no que falta, na crítica que recebeu, focar na solução, no que você pode controlar, no aprendizado da situação. Mudar a lente. Isso. E terceiro, fisiologia. Usar o corpo para mudar a mente. Mudar a postura, ombros para trás, cabeça erguida, se movimentar, colocar uma música animada. Ele diz que é difícil sentir pena de si mesmo numa postura de poder. O corpo influencia demais o estado emocional. Palavras, foco e fisiologia. Simples, mas parece muito poderoso. É. E por último, mas não menos importante, ele falou sobre filtrar o externo. Desenvolver a capacidade de não absorver toda a crítica ou negatividade que vem de fora. A analogia da caneca que ele usou é ótima. Se alguém te oferece uma caneca cheia de coisa ruim, uma crítica, uma ofensa, e você não aceita, de quem é a caneca? Continua sendo de quem ofereceu. Exato, é preciso um colete à prova de balas emocional, saber o que deixar entrar e o que simplesmente rebater ou ignorar. Uau! Que aula! Então, resumindo essa nossa exploração toda, fica muito clara essa dança entre os 3 elementos, né? Comunicar com clareza e conexão, usar o marketing para atrair e engajar olhando para a atenção e para o relacionamento, e tudo isso sustentado por uma mentalidade resiliente, focada e principalmente autoconsciente. Exatamente. E o fio que parece costurar tudo isso é a palavra entender, né? Entender profundamente o público para comunicar bem. Entender profundamente o cliente, as dores, os desejos dele, para fazer um marketing que realmente ressoa. E talvez o mais difícil, entender profundamente a si mesmo. Os nossos gatilhos, pontos fortes, emoções, para conseguir navegar os altos e baixos com resiliência. A simplicidade, a clareza e a autoconsciência parecem ser os verdadeiros pilares, tanto para o sucesso lá fora quanto para a nossa força aqui dentro. Fique então a reflexão, que surgiu bem naturalmente dessa análise toda. Se a nossa habilidade de gerar resultado no mundo, seja convencendo alguém com a nossa comunicação, seja atraindo clientes com o nosso marketing, depende tanto do quanto a gente entende o outro, e a nossa capacidade de seguir em frente apesar das dificuldades, depende do quanto a gente gerencia nosso próprio mundo interno. Será que o maior gargalo para o nosso crescimento não está nas ferramentas ou nas estratégias em si, mas sim na profundidade com que a gente consegue de fato se entender e entender os outros? É algo que com certeza vale a pena continuar a investigar.